Eu costumava parar em frente ao espelho do banheiro para ver o que eles ficavam olhando. Queria saber o que eu tinha que era tão incrivelmente diferente. A princípio eu não conseguia identificar, mas um dia eu entendi. Olhei em meus próprios olhos e me odiei, talvez tanto quanto eles. Foi o dia em que eu comecei a acreditar que talvez eles estivessem certos. Jodi Picoult, 19 minutos. Porque o ser humano tem dificuldade de aceitar o que é diferente. Eu acho que é uma questão de uma preparação dentro de casa. Foram 9 anos, né? Foi do pré até a 8ª série. Se a criança tiver uma autoestima razoável, aí ela consegue ainda sair, nem que seja depois desse problema. Eu acho que teve um reflexo bem negativo para mim, o bullying, na questão de autoestima. Quando eu tinha uns 7 anos, meus pais se separaram. E eu acho que por conta disso eu não lidei muito bem com isso na época. E fiquei tão triste com isso que eu comecei a comer muito e tal, etc. Eu era uma criança gordinha. E como eu mudei de colégio e eu não conhecia ninguém, eu fiquei mais tímida ainda, né? Por conta disso também teve o bullying. Eu mudei para uma escola grande com 6 anos, fui fazer o pré, e as pessoas tinham outro nível, assim, financeiro, na verdade. E eu não tinha amigos nenhum, sempre passei meus intervalos sozinhas, não gostava de ninguém, e o tempo todo me excluíam e me zoavam. O bullying, ele sempre existiu. Acho que desde que o mundo é mundo, acho que ele sempre existiu. É que hoje em dia, eu acho que está faltando um pouco de educação familiar. No Brasil, 1 em cada 3 estudantes já sofreu bullying na escola. O colégio era período integral, então tinha 2 horas de intervalo. Nessas 2 horas de intervalo, eu ficava sozinha, porque eu não tinha amigos. Eu não tinha com quem lidar, com quem brincar, eu estudava. E eu virei uma nerd, eu estudava muito. As meninas, começaram a se aproximar de mim para eu fazer a lição delas. Em troca, digamos assim, elas me darem a amizade delas. Foi humilhante, assim, foi bem humilhante. E além dos apelidos que me deram, por conta de eu ser gordinha. Baleia, disso, daquilo. E, enfim. Eu lembro muito das pessoas correndo de mim, de não poder encostar a mão em mim por eu ter uma doença. E eu não entendia por quê, porque não tinha nada a ver. Foram se tornando adolescentes e eu acho que mais maldosos também. Então as brincadeiras foram ficando mais sérias, mais pesadas. 15% dos entrevistados dizem que bullying ocorre porque as vítimas merecem e assumem que agridem ou que são indiferentes a quem passa por isso. Eu virei meio que uma escravinha delas, isso eu lembro muito bem, sabe? Elas faziam pegar água pra elas, faziam fazer lição, fazer prova. Os meninos me zoavam muito também, né? Eu acho que, como tinham poucas meninas na sala, e a maioria delas eram bonitas, eram dentro do padrão, foi uma fase bem complicada. Porque o ser humano tem dificuldade de aceitar o que é diferente. Na medida que eu estou diante de uma pessoa diferente, eu estou diante de uma pessoa, por exemplo, ou muito gordinha, ou muito agressiva, né? Porque aquelas pessoas também muito agressivas, muito assertivas, elas também causam mal-estar nos outros. Então, a minha resposta de agressividade é de tentar combater uma coisa que está dentro de mim. Estados Unidos, Inglaterra e Portugal hoje são os países mais engajados na luta anti-bullying. Quando era pequena, ela passou por bullying dentro da escola. A gente não percebeu a tempo, né? E ela sofreu alguns problemas por causa de cabelo, coisa do tipo, e até hoje ela ainda tem alguns problemas por causa disso. Chegou uma época, assim, da escola, do bullying, que foi tão forte, assim, as provocações eram tantas comigo, que eu mentia pra minha mãe, falava que eu tava doente, pra não ter que ir pra escola. E pra ela era um absurdo, por que você vai faltar na escola? Você tem que estudar.
Papel dos pais, educação. Colocar nesse cidadão, nessa criança, valores. Colocar amor. Passar para o filho que o mundo, que o mundo é muito diverso. Eu sou japonesa, minha mãe é japonesa. Então, ela tinha a gente tem isso na cultura, de ser muito aplicado, de ser muito determinado, de estudar muito. Então, para ela era um absurdo, assim, era uma frescura minha. Tipo, por que você não quer ir pro colégio? Por causa de uma zoaçãozinha, sabe? Você tem que ser forte, você tem que aguentar. No Japão, de 15 em 15 minutos, um jovem se mata. As maiores causas são a pressão familiar e o bullying. Na época a gente não percebeu, mas depois eu me senti meio frustrado, de não ter percebido na época, porque ela escondia, não comentava com ninguém, ela achava que era normal. E a gente se sente inerte, porque depois de ter passado é que a gente fica sabendo. Então, acho que é uma situação que muitos pais devem estar passando. Talvez tenha que tentar cercar melhor a situação e ver se realmente não está tendo nenhum tipo de dificuldade na escola. Entra uma questão muito interessante. A criança sabe que o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, aquilo se chama bullying? Quando eu era menor, eu não tinha muita ajuda. Os professores, eles não faziam nada. Não me lembro dos professores tomando nenhuma atitude. Uma criança sem escola, sinceramente, eu acho que não tem um futuro promissor. A escola, ela prepara, ela alfabetiza e dá uma base para uma profissão. Foram 9 anos, foi do pré até a 8ª série. Tinham mais pessoas que achavam ridículo aquilo. Conversamos com a coordenadora e eu lembro de uma aula que ela expôs esse menino que me zoava, comentando do porquê de me zoarem, e eu lembro de eu chorar nessa aula. O papel da escola é colocar cultura, formação, É educar através do amor, através dos limites, mostrando responsabilidade, colocando valores de justiça, paz, tolerância. E a escola é o lugar mais diverso que tem. Os sintomas de uma criança que sofre bullying são os mesmos de uma que foi molestada sexualmente. Foi bem complicado, eu fingi assim um bom tempo, tentei pelo menos por um mês fingir e quase por um mês eu faltei, inventei tudo, menti e faltei, mas depois eu vi que não ia adiantar nada, não ia poder faltar sempre na escola. Eu era tão ingênua que eu não sabia atacar as pessoas de volta, elas me atacavam e eu chorava. Tem crianças que respondem de um modo que ela se fecha mais, ela fica mais quietinha, outras não, outras já ficam mais agressivas, outras pegam o seu videogame e já vai descontar isso, vai atuar essa sensação de rejeição ali no brinquedo, Hoje eu acho ridículo que não seria necessário e às vezes eu me pego buscando o porquê de ter acontecido isso e não acho explicação nenhuma. Eu não consigo perdoar o que eu sofri, entendeu? Eu tenho muita mágoa ainda disso. Ainda é meio mal resolvido essa questão pra mim. Eu me aceito melhor, só que eu acho que teve um reflexo bem negativo pra mim, o bullying, na questão de autoestima. Mesmo quando eu estava mais magrinha, eu não conseguia me ver magra. De tanto dano que deu na minha cabeça isso. Então, assim, os efeitos do bullying tá aí. Baixa autoestima, agressividade, As pessoas tentam compensar essa diferença, essa rejeição, através dos alimentos também, ou também através da beleza, uma busca incessante pela beleza, para disfarçar e encobrir uma coisa, uma ferida que foi gerada através do bullying. Se elas estão tendo algum problema de autoestima, se elas mudaram de comportamento na escola, tentar conversar bastante, porque a coisa às vezes é tão sutil que você não percebe e ela acha que aquilo é normal. E até aí já acabou sofrendo alguns prejuízos, que às vezes demora para você conseguir resolver. 56% dos entrevistados de nossa pesquisa não tentaram resolver sua situação de agressão e apenas 20% conversou com seus pais. Nenhum entrevistado conversou com professores.
A criança é muito nova, fica mais difícil, né? Depois que ela se estrutura e tal, se ela tiver uma boa autoestima, ela consegue sair. Mas enquanto criança, ela não sabe nem o que está acontecendo. Para ela aquilo é normal. Então acho que é aí que os pais têm que atuar, têm que ficar em cima. E se a escola realmente demonstrar que não está tomando conta, tomar providência, né? E se realmente não resolver, muda de escola, tá? Porque o prejuízo vai ser da criança. Apesar disso, eu acho que o ponto positivo de ter sofrido tanto assim foi que eu me tornei um pouco mais forte em relação a isso, sabe? Eu acho que me trouxe uma maturidade de eu não quero fazer isso, o que fizeram comigo. Não acho justo com os outros você apontar um defeito e ficar zoando esse defeito. Você tem que conversar com alguém que possa te auxiliar, sim. E se for necessário, não acho ridículo e nem acho que você esteja fugindo. Eu acho que você pode mudar de ambiente, sim. Tem que seguir sua vida sem ela. Se for para ficar sozinho, como diz aquele velho ditado, melhor sozinho do que mal acompanhado, né? E na escola também. A escola ele tem que ter orientação da professora. Vamos parar a aula e vamos conversar sobre isso. É certo? Não. Você gostaria que fizesse isso com você? Não. Então por que você fez isso com o seu amiguinho? Não está certo. Para eles, a professora na sala é uma segunda mãe. As crianças, elas não deviam se fechar tanto. Eu me fechei muito quando eu sofri disso. Eu acho que elas tinham que conversar mais com os pais delas, ou ela mesma tentar criar coragem de enfrentar essas pessoas, não se sentir inferiorizado e não se deixar bater por aquilo. A gente tem que parar de olhar tanto pro que tem fora e focar no que tem dentro, entendeu, da pessoa. E é o que eu tento fazer depois de tanto que eu sofri, entendeu?